Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Há quem fale alto e há quem prefira o silêncio e o bom embasamento antes da palavra. O nosso convidado tem esse perfil, um cara reservado, avesso a improvisos, mas que aprendeu com o tempo a transformar a timidez em firmeza. Filho de Cuiabá, formado em Direito, o Wellington Andrade sonhava com a magistratura, até que a vida o levou para um setor que mal conhecia, o agronegócio. Foi um início tímido, como quem pisa em terreno desconhecido, mas, com o tempo, aprendeu a traduzir a voz de milhares de produtores, consolidando-se como um executivo técnico, ético e influente na diretoria da associação que representa os produtores de soja e milho no maior estado agrícola do Brasil. Com discurso firme, coerente e sempre baseado em dados, tornou-se voz relevante na articulação institucional do agro. No bate-papo, relembra o início dessa trajetória, fala sobre a primeira vez que viu uma lavoura de soja e sobre as visitas que o transformaram em um defensor de quem vive da terra. Além de revisitar memórias pessoais e momentos marcantes da própria jornada, ele também mergulha em temas que exigem atenção máxima do setor, o endividamento crescente no agro e os impactos do tarifaço americano sobre as exportações brasileiras. Entre recordações, dados e convicções, reforça a importância de estar bem informado e saber analisar cada cenário, indicando que, no campo, o conhecimento sólido ainda é o melhor fertilizante para enfrentar as incertezas. Wellington Andrade, eu apostei com a Dejane Arnold, sua esposa, eu falei, um dia o Wellington vai parar para conversar comigo, vai trazer um pouco da história dele também no podcast. Ela falou assim, será? Um dia a gente consegue, chegou a hora, meu amigo. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite, né? Por estar disposto, né, a dedicar um tempinho aqui também pra gente, para conhecer mais da tua carreira, da tua história pessoal, profissional, mas também, obviamente, falar aí de todos os assuntos que fervilham quando a gente fala em agronegócio, né? Seja bem-vindo ao podcast Patrone. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Obrigado, Patrone. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui falando com você, especialmente no seu podcast. Ah, que maravilha, cara. A Dejane vive falando, né? Dejane que já participou do podcast. Aliás, um abraço para Dejane Arnold. Participou do podcast aqui logo lá nos primeiros meses. E uma característica que a gente conhece de você visualmente é que você é bastante reservado, é um cara mais tímido, né? Mas que fala com muita eloquência, sempre de uma maneira muito pensada, né? É essa característica mesmo da tua vida inteira, Wellington? É um perfil teu esse? Exatamente. Eu já fui até mais introspectivo, né? Mas com os anos aí de experiência profissional, né? Você se obriga a se treinar, né? Para ser essa pessoa mais comunicativa em determinados momentos, né? Principalmente na carreira profissional. Na onde eu estou hoje, né, isso é bastante exigido, né? A gente está sempre fazendo interlocução com produtores, fazendo interlocução com outros stakeholders, porque o papel da AproSoja é fazer relacionamento institucional. Então, com o passar dos tempos aí, né, eu fui treinando a ser uma pessoa mais comunicativa, não digo extrovertida, porque não é uma característica do meu perfil, mas uma pessoa mais comunicativa, como você disse, nos momentos certos, né? Realmente, quando a gente tem que se posicionar, nós nos posicionamos com firmeza, né, e com bastante fundamento, né? Toda vez que eu vou me posicionar, eu procuro estudar o tema, saber realmente o que está acontecendo para a gente falar exatamente a coisa certa. E aí, cara, esse é um ponto legal, porque assim, eu particularmente eu gosto muito de entrevistas, de posicionamentos, quando eles são de fato fundamentados, né? Qual é o peso disso? Qual a importância, o papel dessa fundamentação para você que ocupa um cargo, né, de liderança e que, obviamente, precisa estar muito bem fundamentadas as palavras, né? Qual a importância disso hoje? Passar credibilidade, né? No final das contas é passar credibilidade, né? Então, quanto mais fundamento você fala, né? Você passa essa credibilidade. Na posição que eu estou hoje, não tem como
eu falar besteira, né? Porque daí você cai no descrédito. E quando eu caio no descrédito, não é só eu que estou caindo no descrédito, é a própria entidade, porque eu estou ali falando pela entidade, né? Então, realmente, a gente tem que se preparar bem para estar nos posicionando com essa fundamentação, né? O agronegócio, principalmente no nosso setor aí, que a gente representa, soja e milho, né? Existem uma gama de dados, né? E toda vez que você vai falar sobre determinado assunto, aquilo ali tem um dado, tem uma fundamentação por trás, que você tem que tomar esse conhecimento justamente para não estar falando besteira, né? E quando você não fala besteira, você fala a coisa correta no momento certo, né? Você passa essa credibilidade. E eu acho isso fundamental, cara, por isso que eu me estendi nesse tópico, porque a gente vive um setor que constantemente, dia sim, dia também, e o outro mais ainda, a gente é atacado muitas vezes, ou a grande, imensa maioria das vezes, pelas fake news ou pelos dados inconsistentes, né? E nada mais importante, inclusive para que a nossa imagem seja melhor vista lá fora, e lá fora eu estou dizendo fora da porteira, que trazer dados consistentes, estudos, análises, né, independente do momento que a gente está falando, né? Eu acho que por aí a gente vai conseguindo, né, matar um leão por dia, né? E aí a gente conseguir gradativamente, com comunicação clara, embasada e com toda essa gama de dados que você mencionou, a gente consegue, né, ir desmistificando, derrubando essas barreiras que vão ser constantes e a gente vai ter que estar sempre preparado para poder superá-las. Exatamente. O que acontece hoje, né? Existe uma gama de informações disponível aí, nunca houve tantas informações disponíveis com as redes sociais, enfim, com todas essas ferramentas digitais. Mas a maioria dessas informações são rasas, né? Então, e muitas pessoas se baseiam nessas informações rasas para estar se comunicando, né? E aí vem esses ataques movidos por fake news, às vezes não de forma proposital, mas porque aquela pessoa se informou com uma informação totalmente rasa e sequer verificou a fonte daquela informação. Vai reproduzindo. E vai reproduzindo aquilo, né? Não é mais como antigamente, que você tinha que pesquisar a fonte, saber se aquilo ali tinha fundamento ou não, para você estar falando. Hoje, qualquer ferramenta digital tem informações disponíveis ali que todo mundo coloca informação ali, né? Então você não sabe se você não verificar se aquilo ali é uma informação correta ou uma informação falsa. Perfeito. Falando um pouquinho do teu papel, né, para as pessoas que ainda não lhe conhecem, né, que estão nos ouvindo aqui. Você é diretor executivo da ProSoja já faz um bom tempo já, né, cara, que você está ali já. 10 anos. 10 anos já? Se você pegar... na verdade, eu comecei no Fundo de Apoio à Cultura da Soja. A ProSoja foi criada em 2005, né? Entre 2005 e 2006 se viu a necessidade de se criar uma fonte financeira para a ProSoja, né? Para ela realizar os seus trabalhos, a sua representatividade institucional. Na época, foi criado o Fundo de Apoio à Cultura da Soja. Foi criado no final de 2005, né? E começou a vigorar em 2006. E eu fui contratado para gerir o fundo, justamente nessa época, 2006. E eu fiquei ali no fundo de 2006 até 2015, quando ali no início de 2015 eu fui convidado para assumir como diretor executivo da ProSoja e estou lá até hoje. Que bacana, cara. Vamos aproveitar esse momento para saber um pouco da tua origem, né? Você é de onde? Como que você seguiu na tua profissão? Você é formado em Direito? Sou formado em Direito. Me fala um pouquinho do teu histórico aí familiar também. Eu nasci em Cuiabá, né? Nasci em Cuiabá em 1977 e formei em Direito e exerci advocacia basicamente até quando eu entrei no Fundo de Apoio à Cultura da Soja, né? Então eu formei em 2000, né? Tirei minha OAB ali em 2001 e exerci a advocacia de 2001 ao final de 2005, né? Trabalhava com um escritório de fora, um escritório de Goiânia, e aí surgiu essa oportunidade. O que acontece? É muito curioso, porque na época se criou a ProSoja, estava criando o Fundo de Apoio à Cultura da Soja, e a AMPA já tinha sido criada em 1997, né? E já existia o Fundo de Apoio à Cultura do Algodão. Então o pessoal que estava criando esse mecanismo financeiro do Fundo de Apoio à Cultura da Soja estava fazendo benchmarking lá no Fundo de Apoio à Cultura do Algodão. E na época o gestor do fundo era bastante meu amigo, né? E ele falou: rapaz, olha só como que são as coisas. Ele falou assim: tá surgindo uma tal de ProSoja aí. E o pessoal tá fazendo benchmarking lá no nosso fundo lá, eles estão querendo montar um fundo igual e eles estão precisando de alguém para trabalhar, né?
E aí, você não quer se candidatar à vaga? E aí, enfim, eu entrei em contato com a pessoa que estava fazendo toda a estruturação, né? E me candidatei à vaga. E na época ele falou, ó, nós estamos começando do zero aqui. Não é garantido que você vai ser selecionado, mas se você já quiser ajudar a gente a começar a mexer com as coisas, né? Tá tudo do zero, né? As coisas burocráticas, enfim, para criar essa personalidade jurídica. E eu falei, tá, tudo bem, né? Então eu advogava e ajudava nessa parte burocrática do estabelecimento do Fundo de Apoio à Cultura da Soja. E aí, essa parte aqui é bem interessante, né? Porque mostra realmente a importância de um bom network, né? Que você tem que ter na sua carreira profissional. Na época, a pessoa que estava fazendo a seleção lá e a estruturação do Fundo de Apoio à Cultura da Soja falou, ó, precisa pegar a assinatura do presidente num documento e pega o documento, liga para ele e pega a assinatura dele, né? E aí, na época, o presidente do Fundo de Apoio à Cultura da Soja era o Itamar Locks, da AMAGE, a quem eu admiro muito pela simplicidade, da onde ele veio e aonde ele chegou. É uma pessoa extremamente simples e é uma pessoa que realmente me deu a oportunidade, né? Ele confiava no meu trabalho e me deu essa oportunidade. Na época eu não conhecia Itamar Locks, não sabia nem quem que era a família Maggi. E aí eu liguei pro Itamar e ele falou, ó, tô passando em tal lugar, determinado horário, vai lá e pega, eu vou pegar a assinatura. Vou assinar o documento. Aí cheguei lá. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, eu vou lá pegar uma pessoa, você vai lá e que eu vou assinar o documento. Quando eu cheguei lá, essa pessoa que ele ia pegar era um dos principais clientes do escritório que eu atuava, entendeu? E aí, chegou lá, eu tava conversando com ele, o Itamar chegou, né? E o Itamar é uma pessoa muito observadora, né? Ele viu que eu tava conversando com a pessoa, enfim, assinou o documento, pegaram e foram embora, né? E aí, quando eu fui selecionado, a pessoa que estava fazendo essa estruturação do fundo, ela falou, ó, você levou muita sorte. Eu falei, mas por quê? O presidente fez muitas boas recomendações suas. Então, e aí começou a minha amizade com o Itamar Locks, né? Na verdade, a gente criou uma amizade mesmo, uma relação de confiança mútua. Eu agradeço muito a ele, porque ele me deu essa oportunidade, né? E o Itamar ficou como presidente, se não me engano, por 6 anos do fundo. E aí depois, lógico, vieram outros presidentes e eu tô aí desde então. Cara, que legal. E até então você conhecia o que de agro? Zero. Basicamente zero, né? Mas é aquela questão, né? Você tem que ser uma pessoa resiliente e estudiosa, né? Você tem que realmente... Quando eu me dispus a aceitar esse desafio, é lógico, né? Aí você tem que estudar o que é aquele setor, né? E, enfim, na época... Logo depois, né, em 2008, veio a reestruturação do IMEA, né, e nós, como um dos principais apoiadores do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, então o IMEA realmente trouxe uma base, uma gama de estudo, né, realmente começou a fazer uma estatística que Mato Grosso ainda não tinha sobre a agropecuária, né, com bastante confiança e credibilidade. Então, tudo isso te move, né, te move a estudar, te move a conhecer o setor, conhecer as pessoas, se relacionar com produtores, né? E com isso eu fui desenvolvendo a minha carreira, né? E aí em 2014, o diretor executivo anterior, que era o Marcelo Duarte, quando eu entrei no Fundo de Apoio à Cultura da Soja, o Marcelo entrou na AproSoja, né? Então ele entrou mais ou menos na mesma época, ali em 2006. Em 2014, com a eleição do governador Pedro Táxi, ele foi convidado para assumir a Secretaria de Infraestrutura. E aí, na época, final de 2014, o presidente da época, era o Ricardo Tonsic, né? Ele me ligou e falou, então eu tô precisando de uma mão aqui na AproSoja, porque o Marcelo já nem tá mais aqui na AproSoja, tá mais lá na transição do governo do que na AproSoja. Falei, não, tranquilo, né? Então nesse período eu fiquei ali, Fundo de Apoio à Cultura da Soja, AproSoja, ajudando o Ricardo. E aí eles já estavam num processo de seleção para o cargo de diretor executivo. E quando chegou, eu não sei se foi no último dia antes do recesso do final do ano, em dezembro, ou se foi em janeiro, eu falei pro Ricardo, eu quero participar da seleção. Ele falou, não, totalmente aberto para você participar, né?
E aí, mais uma vez, eu levei sorte, porque em relação aos outros candidatos, porque eu já tinha um relacionamento com a ProSoja, com a diretoria da ProSoja há muito tempo, Que né? conhecia também, Já né? conhecia, né? Então, assim, Perfeito. facilitou muito a minha seleção e a minha contratação como diretor executivo na ProSoja, esse relacionamento que eu já tinha com a ProSoja. Porque, assim, embora eram pessoas jurídicas distintas, né? Trabalhavam muito junto ali, o Fundo de Apoio à Cultura da Soja e a ProSoja, né? Presidentes ou diretores do fundo já tinham sido diretores da ProSoja e vice-versa. E aí facilitou essa minha nova conquista aí depois, em 2015, como diretor executivo E da lá ProSoja. se vai uma década, hein, cara? Passa rápido o tempo. Você tem essa sensação também? Passa rápido. É que às vezes a gente não para fazer essa conta, né? Mas realmente passa muito rápido, né? Ô, Wellington, e me diz uma coisa pra gente também fechar esse contexto. O que te levou a escolher direito? Tem alguma influência da família? Seus pais faziam o quê? Como que é essa origem ali? Eu tinha um sonho muito grande de ser magistrado. Então, logo que eu me formei ali em 2000, o meu foco era estudar para magistratura, né? Prestei alguns concursos na época, não fui aprovado. Mas na época, a minha mãe estava passando por uma situação muito difícil, né? Ela com uma doença, ela tinha um câncer já metastático, né? Uma recidiva. Então foi um período bastante difícil emocionalmente, né? Então, assim, estava difícil conciliar a situação da minha mãe com os estudos e tal. E aí acabou que nesse período eu não passei no concurso, né? Minha mãe veio a falecer em 2005. E aí foi bem na época que mais ou menos que surgiu a oportunidade de tomar esse novo rumo aí, através do Fundo de Apoio à Cultura da Soja, né? É um gás também importantíssimo que precisava. E logo que eu entrei no Fundo de Apoio à Cultura da Soja, né, era uma coisa muito inicial, né? Eu ainda ficava na dúvida, será que eu continuo aqui? Será que eu continuo estudando para magistratura? E enfim, a carreira vai te levando, né? Vai te levando até um momento que você se consolida ali, né? Então, assim, o sonho da magistratura ficou para trás e hoje eu gosto muito do que eu faço. Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax Olimpo e Pro e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. E aí você disse para mim agora há pouco que não conhecia nada de campo de agro quando começou a trabalhar no fundo. Qual a tua lembrança da primeira vez que você esteve numa área rural? O que vem à cabeça aí? Uma lembrança que eu tenho muito foi bem no início, ali provavelmente em 2006 ainda. Antes disso, nada. Antes disso, nada. O que acontece? Tinha experiência quando eu era criança, meus padrinhos que eram do Mato Grosso do Sul tinham fazenda, mas era fazenda de pecuária, então todas as férias eu ia, né? Era em Coxim, no Mato Grosso do Sul, eu ia para lá, então tinha esse contato, ia para a fazenda praticamente todos os dias, mas era uma fazenda de pecuária, né? Agora, uma experiência interessante foi logo que eu entrei, a ProSoja tinha só 2 funcionários, né? Era o Neri Ribas, que cuidava da parte técnica. Nerizinho, que aliás já recebeu 15 mil convites para estar aqui, mas não casa a agenda ainda, mas vai dar certo uma hora. E era o Alessandro, né? O Alessandro cuidava da parte administrativa financeira. E o Neri rodava muito, né? E rodava no carro dele. A ProSoja não tinha recurso naquela época nem para comprar carro, né? A ProSoja começou a ter recurso financeiro com empréstimo da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão. Então o Neri rodava num Celta.
rodava o estado inteiro. Aí um dia ele falou para mim, rapaz, vamos lá comigo em Sapezal. Logo ali, naquela época de Celta. E naquela época, a estrada ali da reserva indígena não era asfaltada. Lembro bem disso daí. Era num período seco, extremamente seco, e poeira, e trânsito de caminhão, e você não conseguia nem enxergar quem que estava na sua frente, de tanta poeira. Mas assim, foi uma experiência que realmente me marcou, né? Porque ali você conheceu realmente a dificuldade que o produtor tinha ali, né? Em termos de logística, enfim. E a partir dali, né, aí você vai, lógico, se relacionando com o produtor, né, a ProSoja desde o seu início, ela tem o circuito da ProSoja, né, então assim, alguns circuitos da ProSoja, mesmo quando eu não era diretor executivo, eu fui, né, algumas outras visitas a gente participava, e assim foi. Você sabe que, você falando disso, eu me recordo das minhas primeiras viagens aqui a Mato Grosso também, e até em Mato Grosso do Sul, quando eu comecei a carreira em 2005 lá no agro, e eu me recordo muito tudo isso de um professor que eu tinha na universidade, que ele falava que a melhor faculdade, a melhor universidade, o melhor estudo para qualquer jornalista, e acho que isso vale para todas as profissões, é a viagem, é estar em loco, é você presenciar aquela cultura, aquela situação, aquela vivência, aquela experiência, né? E é muito disso, né? Para minha carreira foi fundamental, como para qualquer jornalista, e você traz a mesma coisa. Exatamente. Você quer conhecer o agro, principalmente o agropecuária de Mato Grosso, você tem que visitar os municípios onde essas culturas estão implantadas, visitar propriedades, visitar produtores, né? A gente tem uma experiência um pouco recente, né? Que nós fizemos uma parceria na época com o Pânico e depois com aquele podcast Ticaricatica Cast, né? Então nós trouxemos na época o Bola e o Carioca, né, para visitar uma propriedade rural em Sinop, né? Assim como aqueles palestrantes do Circuito da ProSoja que nunca tiveram contato do agro, né? Quando vem é uma imersão que eles saem com outra mentalidade do que é aquilo, né? Então, realmente, os caras vêm e fazem uma imersão e começam a ser defensores depois. Fala, não, opa, eu fui lá pessoalmente. Vocês estão falando aí do agro, não é nada disso, não. Porque eu fui lá, eu conheci produtores, eu vi a dificuldade dos produtores, né? Mato Grosso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a maioria dos produtores, dos agricultores, são pequenos e médios produtores, né? Até 80% dos nossos produtores são pequenos e médios. Quando a gente fala de um produtor pequeno, é ele e a família que trabalham ali na operação da fazenda, né? Então, assim, tem os grandes grupos? Tem, mas a maioria dos agricultores em Mato Grosso são pequenos e médios, né? Não tem nada de exorbitância. Então é diferente quando a pessoa vem e conhece em loco o que é o produtor, quem que é ele, quais são as dificuldades, quais são as dores, como é que ele começou, né? Você tem histórias, diversas histórias de produtores que a história do meu sogro e da minha sogra. Meu sogro era trabalhador rural no sul. E aí uma vez o patrão dele falou, ó, eu tô indo para Mato Grosso, comprei uma pequena área de terra lá, você quer ir comigo? E ele falou para minha sogra, ó, vamos pro Mato Grosso, e a minha sogra, eles não faziam nem ideia do que era Mato Grosso. E naquela época, Mato Grosso tinha lugar que não tinha nem luz, né? Se você quisesse fazer um telefonema, por exemplo, eles vieram para Lucas do Rio Verde, né? Você tinha um posto telefônico onde todo mundo usava aquele posto telefônico. E essa história é bastante, eu tenho orgulho, assim como a Dejane tem orgulho, né? Quando eles vieram do sul, eles vieram numa carreta, meu sogro tinha um Fusca, o Fusca dele veio em cima da carreta com ele dentro do Fusca. E aí a minha sogra com a Dejane e com o irmão dela na boleia do caminhão, né? E vieram, ele continuou como trabalhador rural aqui, mas boa parte do que ele recebia, ele fez questão dele comprar o próprio pedaço de terra dele, né? Hoje ele não tem nem noção do quanto que vale, porque é uma área de terra dentro da cidade de Lucas do Rio Verde. Leu alguns miés aí, né? Mas enfim, foi exclusivamente mérito dele e da minha sogra, né? Que tiveram essa coragem, assim como muitos outros tiveram essa coragem. Isso é muito legal, Wellington, você resgatar, e eu estava me recordando aqui, depois eu vou trazer o número do episódio. Quando a Dejane participou também do podcast, ela mencionou, né, um pouco da história da família, e ali a gente falou, né, quantas outras famílias fizeram isso. E assim, existem áreas hoje em outras regiões do país que tem essa possibilidade de você desbravar e começar algo novo, né? Claro, dentro das leis, como tudo foi feito aqui no passado. Agora, nossa geração mais nova, a próxima geração depois da nossa,
tem a mesma disposição que essas pessoas tiveram no passado? Será que tem? E com as condições que existe hoje de comunicação, porque o passado realmente era desbravar, era realmente ser batalhador, é ser corajoso. Acho que isso a gente tem que colocar. Será que eu faria isso realmente? Porque ver as coisas prontas hoje, maravilha, né? Tá ótimo agora. E essa abdicação, sair do conforto, começar do zero? O que acontece? Essa disposição, essa falta de disposição não é só para o agro hoje, né? A gente vê essa geração atual aí que não tem muito essa coragem, esse ímpeto, né, desbravador. É uma geração, infelizmente, você tem que falar que é uma geração acomodada ali com a internet, com as informações que eles recebem ali nas mídias sociais. E basta, né? E basta, né? Ninguém pensa... Não, realmente são poucos que pensam, não, eu vou empreender, eu vou desbravar, olha, eu vou mudar, eu vou lá para o Pará, eu vou lá para a nova fronteira agrícola, né? Realmente você não vê essa coragem, esse ímpeto dessa nova geração, mas isso aí é um problema da geração de modo geral, né? Não é só disponibilidade para enfrentar isso no agro, acho que em todas as áreas, né? Isso eu vejo como um problema, né? Uma geração que está muito acomodada, né? Até no Brasil hoje tem os nem, né? Nem estuda e nem trabalha, tá tudo certo, né? Para essa pessoa. Não à toa, né? A gente fala tanto da problemática, para abrir esse recorte aqui, a problemática da falta de mão de obra, da falta de colaboradores no agro qualificados. Na verdade, falta gente para todas as áreas, né? Você passa na rua, você vê ali um cartaz que está precisando contratar para essa função, para aquela função, para o comércio, enfim, para serviço geral. Então, realmente, a gente vive um momento ímpar, assim, da nossa história, né? Antigamente, a gente vê as pessoas se fidelizando cada vez mais ao emprego porque era, talvez, a única opção. Hoje não, hoje é o contrário, né? As pessoas têm a possibilidade de escolher, e aí basta ter a força de vontade ou o ímpeto de querer empreender em uma carreira que você vai ter opção, né? Infelizmente, assim, eu não sou contra os programas assistenciais do governo, eu acho que eles são necessários, mas de modo temporário, né? Eles não podem ser permanentes, né? Esses programas assistenciais têm que ser um instrumento para que aquela pessoa possa dar um passo para que ela continue andando sozinha, né? Mas infelizmente do Brasil não é assim. Nos Estados Unidos também não está assim. E isso gera uma concorrência com a mão de obra. Gera uma concorrência. Os programas assistenciais hoje do governo, infelizmente, estão gerando uma concorrência com a mão de obra. Nós temos caso disso nos nossos centros de pesquisa, onde a pessoa ganhava, lógico, era uma pessoa de nível médio, mas ganhava para a região relativamente bem, com oportunidades ainda de trabalhar ali nas áreas de fazendas locais. E ela realmente, na hora que foi pedir as contas, né, falou, não, eu vou voltar para o Nordeste, porque lá eu tenho o Bolsa Família, né? Então desestimula, inclusive, as pessoas a trabalharem, né? Isso também deixa as pessoas acomodadas, né? Isso não acontece só no Brasil. Nos Estados Unidos vem acontecendo isso há algum tempo, porque todo ano a gente vai para os Estados Unidos, né? Leva produtores daqui, faz intercâmbio com produtores de lá, né? E eu me lembro realmente numa visita onde nós fomos, era até um conhecido meu que já foi presidente da Associação Americana de Soja, nós fomos na fazenda dele, e aí ele fez questão de trazer ali a cooperativa local, o banco local, né? Lá eles são muito financiados pelos bancos locais, né? E aí eles relataram essa questão da dificuldade de mão de obra, e no final ele me falou em off, né? Falou, cara, infelizmente aqui também tem os programas assistencialistas e nós estamos perdendo mão de obra para os programas assistencialistas, né? E então, realmente, é um problema. Fora essa questão da pessoa realmente que não quer trabalhar, né? Não quer trabalhar, não quer estudar, então isso aí gera esse déficit de mão de obra em Mato Grosso, porque Mato Grosso realmente tem um déficit de mão de obra, né? A agropecuária, ela demanda bastante mão de obra, né? Essa nova fase que o Estado vive agora de agroindustrialização também demanda bastante mão de obra, e realmente a gente está com esse problema, né? Em todas as cidades da agropecuária em Mato Grosso você tem esse problema. Exatamente. Ayrton, vamos aproveitar só que você citou os Estados Unidos, não vou me referir ainda aos Estados Unidos como apenas, mas queria que você trouxesse um pouco do que vocês discutiram recentemente. Você está voltando agora, né? Recentemente vocês tiveram um encontro internacional de produtores de soja. Me explica um pouquinho aqui para quem está nos ouvindo e os principais destaques dessa discussão. Quais são os temas que estão preocupando aí? Recentemente a gente fez, né, o Diálogo Internacional dos Produtores de Oleaginosas. Este ano a gente sediou ele no Brasil. O diálogo ele é composto por entidades representativas de produtores de oleaginosa do Brasil, Argentina, Paraguai, Canadá, Estados Unidos,
França, Alemanha, Austrália, Reino Unido, né? E esse ano nós fizemos a discussão aqui no Brasil, então cada país vem e faz a atualização, né, dos seus status de produção, a gente traz alguns palestrantes dentro da programação, leva eles para fazer uma visita a campo, mas o principal debate foi a questão das tarifas, né? Realmente essa questão das tarifas está pegando para todos os países, né? A gente vê aí já o governo americano negociando, né, com alguns países, e realmente o pano de fundo da discussão em todos os países, né, foi essa questão da tarifação, né? E lógico, nós não concordamos, né? A ProSoja se posicionou, né, não concordando com a tarifação. Os produtos agropecuários brasileiros, depois da China, né, o segundo maior importador são os Estados Unidos, então a gente se manifestou com bastante preocupação em relação a isso. A gente está vendo em relação ao Brasil uma inflexibilidade, né, para negociar. A gente vê algumas informações, lógico, não estou aqui especulando nada, né, que isso aí não tem nada a ver com política, né, que tem outros interesses dos Estados Unidos por trás, não só em relação ao Brasil, como em relação a todos os países com quem eles estão negociando, né? Enfim, o governo Trump é um governo de direita, né? Mas está se mostrando um governo imperialista, né? Assim, então a gente realmente não sabe aonde que eles querem chegar com essas tarifações. Mais uma vez, na minha opinião, isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Essa tarifação não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo usado, na minha opinião. Os Estados Unidos têm outros interesses, né? Então eles se aproveitam dessa narrativa para ir impulsionando os seus interesses, não só aqui, como eu digo, como em outros países também. Mas a nossa preocupação, pelo menos a minha preocupação, o meu ponto de vista de preocupação maior é o seguinte: a gente não sabe qual que é o acordo que os Estados Unidos estão costurando com a China, né? Daqui a pouco os Estados Unidos fazem um seguinte acordo com a China: ó, você vai tarifar tanto a entrada de soja brasileira aqui, em detrimento de uma tarifa menor para a soja norte-americana, né? Porque realmente nos últimos anos a soja norte-americana perdeu competitividade de exportação em relação à soja brasileira. Tanto é que nos Estados Unidos eles tiveram que mudar, né, a sua matriz do setor da soja para esmagamento, né? Nunca se viu tanto uma expansão de esmagamento de soja para biodiesel nos Estados Unidos como nos últimos anos. Por quê? Porque eles perderam competitividade em relação à exportação, principalmente para o mercado asiático, para a China. Então, eu acho que o maior ponto de preocupação para a produção de soja e milho em Mato Grosso é um possível acordo que o governo Trump pode fazer com a China, né? Favorecendo a entrada dos seus produtos em detrimento da entrada de produtos brasileiros. É exatamente isso, as cartas estão na mesa e realmente a gente está, todo mundo em franca preocupação, olhar atento, atenção, né? Acho que nesse momento aí, para a gente ver o desenrolar. Um fato que eu também estou vendo com bastante inércia, né, é a falta de iniciativa do próprio presidente brasileiro em procurar para uma negociação, né? Não adianta ele colocar o vice-presidente, não adianta ele colocar o chanceler que está lá nos Estados Unidos nesse momento. Não são com essas pessoas que o Trump vai sentar. Se ele for sentar, ele vai sentar com o presidente. É de presidente para presidente essa negociação, né? Outros países que tomaram essa iniciativa de imediato de procurar o governo Trump para negociar estão começando a colher frutos, né? Então, assim, eu vejo que está demorando demais para o presidente brasileiro procurar o presidente norte-americano para iniciar um diálogo de negociação. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Wellington, vamos voltar para o Brasil agora, né? Quais assuntos hoje mais preocupam? E aí você falando como diretor executivo da ProSoja, né? Aliás, pessoal que está nos ouvindo, o Wellington trouxe muitas opiniões pessoais aqui, por isso que ele falou, na minha opinião, né? Ele não está representando nesse caso a ProSoja agora, enquanto diretor executivo da ProSoja, né? Os principais pontos de assuntos que estão preocupando no cenário interno. Não, no cenário interno, preço, né? O preço caiu bastante nos últimos anos. O que acontece? O preço caiu e os custos de produção subiram, né? E o produtor, lógico, é natural, quando você tem uma rentabilidade, você reinvestir, né,
investir no seu próprio negócio, né? Então é natural. Foi natural que naqueles momentos de alta dos preços da soja e do milho, o produtor fizesse novos investimentos e se alavancasse. Isso é natural, né? Se eu tenho rentabilidade, eu vou fazer novos investimentos. Mas teve a infelicidade, né, do preço cair. Então o produtor se alavancou numa máxima de soja e logo depois esse cenário dos preços mudaram muito rapidamente, né? E na mesma proporção inversa, os insumos, o custo de produção subindo. E ainda teve o problema da perda de produção ano passado em Mato Grosso por causa da estiagem, né? Então gerou basicamente uma tempestade perfeita para o endividamento do produtor. Eu estava vendo um índice, né? Até estava olhando isso no grupo de política agrícola do Instituto Pensar Agro. Mato Grosso hoje é um estado, em termos de produção agropecuária, um estado mais endividado que o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que são o segundo e o terceiro colocado, né? Realmente é que porque os investimentos são maiores, né? A proporcionalidade de investimentos. O tombo fica maior. De investimentos são maiores, a entrada em novas áreas, né? Ainda tem muita terra em novas fronteiras, né? Para serem explorados com a agropecuária. Então é natural que quando o produtor ele tem essa rentabilidade, ele entra em novas áreas, né? Teve muitas pessoas também que se aventuraram, né, entrando direto com arrendamento, né? Então hoje o arrendatário, se você pegar a situação do arrendatário hoje, a pessoa que é 100% arrendatária, ela já entra, hoje, ela já está com R$600 de prejuízo por hectare, né? Então assim, nós temos diversos casos, né? Então a situação que mais preocupa hoje, e é uma preocupação que não só a ProSoja deve enxergar, né? O próprio governo do estado deve enxergar isso com preocupação, porque hoje a maior parte da receita do estado vem da agropecuária, né? Então é um ponto de atenção até para o governo do estado. Aquilo que a gente está vendo é realmente uma necessidade. Você conversa com produtores aí em campo, né, principalmente nessa rodada que a gente fez do Circuito da ProSoja, o produtor, é lógico, ele não vai falar em público que ele está endividado, mas ele vem em você particularmente e fala, minha situação está difícil, tem produtores já com arresto de máquinas, né, então assim, acho que o principal ponto de atenção e preocupação nesse momento é realmente o endividamento do produtor. Pois é, e é um tema que está muito forte, né, a gente teve momentos atrás aí um número muito grande, inclusive, de pedidos de recuperação judicial no setor, né, que provoca um efeito cascata imenso, né, para toda cidade também. Então é um ponto que realmente merece atenção, e merece atenção do poder público, né, tanto em esfera estadual quanto em esfera federal, como você citou aí. Eu queria fazer uma crítica pessoal em relação a essa questão da recuperação judicial, né? Não que eu seja contra, né? Se as indústrias têm direito à recuperação judicial, o produtor também tem que ter direito à recuperação judicial, está em lei, né? Está em lei, está em jurisprudência do STJ, e é lógico, aquele produtor que está numa situação difícil, ele tem o direito à recuperação judicial. Pode ser realmente um mecanismo que pode tirar ele daquela situação. O problema, e eu vou fazer uma crítica à minha classe, entendeu? Porque eu sei que acontece isso, né? Hoje você tem um assédio muito grande de advogados especialistas em recuperação judicial assediando o produtor para que ele faça uma recuperação judicial. Só que o produtor se esquece que a recuperação judicial tem que ser o último dos últimos mecanismos. Mesmo que ele esteja numa situação difícil, ainda tem mecanismos, estruturações financeiras que podem tirar aquele produtor daquela situação sem ele entrar numa recuperação judicial, né? Porque é o seguinte, o produtor entrou numa recuperação judicial, ele não sabe o que vai ser dele daqui para frente, né? Se ele vai ter mais crédito, se ele vai conseguir comprar insumo, o que ele vai fazer, né? Porque quando você entra numa recuperação judicial, é natural que o mercado, que as empresas, né, te tratem com restrição. Fala, pô, já está numa recuperação, será que eu vou emprestar para essa pessoa? Será que eu vou fazer um barter? Será que eu vou fazer... Então aí ele fica numa situação também que ele não sabe se ele vai sair daquilo, né? A gente tem já conversamos com os sindicatos dos bancos aqui do Centro-Oeste, né, esses tempos atrás. A gente vai iniciar uma conversa com o Tribunal de Justiça, né? Principalmente para tentar, às vezes, antes do cara entrar numa recuperação judicial, vamos fazer um processo de mediação, vamos chamar aqui nessa mesa de mediação todos os seus credores, né? Vamos fazer um alongamento dessa dívida, vamos fazer uma estruturação financeira para que você não precise entrar numa recuperação judicial,
né? É lógico, é natural, o produtor está ali preocupado com o negócio dele, e é natural. Ele não tem que conhecer tudo que acontece no mundo, né? E aí vem, sim, tem muito advogado especialista e profissional em recuperação judicial que se aproveita da situação difícil do produtor para vender aquilo ali como uma solução. E aquilo ali nem sempre é a última solução. Excelente, muito bem pontuado. Ayrton, vamos caminhar aqui para a reta final. Eu sei que na tua agenda está apertada aí também. Passamos aqui rápido. A gente falou, o tempo passa rápido e passou rápido mesmo aqui, ó. 40 minutos quase de bate-papo aqui. Tinha muito assunto pela frente. Vamos lá. A gente vai entrar na reta final e eu queria ver contigo o seguinte, cara. É tradição aqui no nosso podcast. Aliás, antes de entrar na reta final, deixa eu fazer uma pergunta importante aqui. Você falou que a maior parte dos produtores aqui em Mato Grosso são médios e pequenos, né? Me fala quantos associados tem na ProSoja hoje e aproximadamente quantos estariam nessa categoria de médio e pequeno e o que é um produtor pequeno aqui em Mato Grosso? A ProSoja hoje já está com mais de 9 mil associados, né? Produtor pequeno hoje em Mato Grosso, a gente até pelas proporções do Mato Grosso, é muito diferente daquela proporção do Rio Grande do Sul, Sim. né? Aqui ainda vai passar por várias sucessões familiares, pode ser que vai chegar uma época que essas pequenas propriedades vão se tornar do tamanho de uma propriedade do Sul, né? Porque hoje você está ali na operação, aí você tem 2 filhos, depois os filhos vão ter os filhos e aquela propriedade vai se dividindo. Mas hoje, Mato Grosso basicamente está na 2ª geração de produtores, né? Então hoje a gente considera pequeno produtor, aquele produtor que planta até 1.000 hectares de soja e milho. Esse, para Mato Grosso, é considerado um pequeno produtor. É aquele produtor que quem está na operação dele ali é a família, é a esposa, é os filhos, né? Ele basicamente quase não tem nenhum colaborador ajudando, é uma estrutura realmente familiar. Hoje, segundo os dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, né? Hoje 50%, né? Dos produtores são pequenos em Mato Grosso. Ou seja, 50% teria até 1.000 hectares. E se você extrapolar isso para até 3.000 hectares, que a gente considera um médio produtor, né, dá mais ou menos 85% dos produtores, né? Então, a gente considera pequeno e médio produtor esse público aí de 85% dos produtores de Mato Grosso. E a ProSoja representa todos eles, assim como representa o grande, representa todos realmente que são associados. A gente está defendendo o interesse desse produtor, não importa se ele é pequeno, médio ou grande. Mas é sempre muito legal, né, reforçar esse número, porque também ele desmistifica a realidade aqui, né? Exato, porque todo mundo, né, acha aí fora que Mato Grosso é feito somente de grandes produtores, né? E a realidade é completamente diversa, né? Perfeito, perfeito. Antes de ir para a reta final aqui, então, eu estava procurando aqui o número do episódio, como a gente prometi aqui no início da nossa conversa, foi o episódio 25, bate-papo com a Dejane Arnold, como é bom falar do agro. É o episódio 25, procura lá. O do Wellington aqui já passou de 200, o dela 25, tá aqui registrado aqui também para quem quiser ouvir. Muito bacana a história da Dejane, inclusive que ela narra lá a história, né, a trajetória dos pais dela para Lucas Rio Verde, que o Wellington mencionou aqui também. Ô Wellington, vamos lá. A reta final do nosso bate-papo, a gente tem sempre 3 perguntinhas aqui cruciais. A primeira delas é: qual a pergunta que o Wellington Andrade gostaria de responder um dia que ainda não foi feita a ele? Nossa, isso é complicado, né? Eu sou ruim com essas coisas, né? Pode pensar lá no futuro, pode fazer algo mais pessoal, não tem problema, mas daqui ninguém sai sem... Às vezes uma pergunta é realmente aonde você quer chegar na sua carreira profissional. Isso também é difícil de responder, né? Porque a gente não sabe para onde que a carreira vai te levar, né? Então, às vezes, você almeja alguma coisa, como eu almejava na época a magistratura, né? E fui levado para outro caminho. Então, às vezes, eu vou almejar alguma coisa aqui para o futuro e vou ser levado para outro caminho, né? Mas o que eu desejo realmente é uma carreira de sucesso para mim. E os elementos para construir uma carreira de sucesso? Resiliência, né? Na ProSoja você tem que ter muita resiliência, né? Porque a cada 3 anos muda a gestão, né? Muda o presidente, aí esse presidente traz com ele mais 13 diretores eleitos, né? E muitas vezes são 13 cabeças diferentes, né? Lógico, e é natural, né? Por isso que ali na ProSoja é um campo de discussão, né? Porque realmente tem essa diversidade de opiniões. E ali você tem que ser resiliente, você tem que se adaptar a uma nova gestão, né? E lógico, trabalhar sempre com honestidade, integridade, né? E com isso você conquista a credibilidade desses diretores, enfim, dessas gestões aí que já se passaram pela ProSoja. Maravilha, cara, muito bom, gostei. Uma curiosidade sobre você. Muitas pessoas eu acho que tentam me interpretar, né? Mas isso eu acho que é uma arma minha, né? Não deixar que as pessoas saibam realmente o que eu estou pensando, né? Isso é uma arma no jogo, né? Você não deixa a pessoa
conhecer quem você realmente é, né? Então, assim, uma curiosidade é realmente quem eu sou, né? Mas eu sou essa pessoa aqui sempre séria, obviamente, né? Naquilo que eu faço, né? Mas sempre fazendo as coisas com bastante integridade, com bastante honestidade. Legal, gostei dessa, né? Pode ser um mago no jogo, tá certo, né? Tem que estar muito bem centrado e não precisa demonstrar claramente de uma vez, né? E contra o seu demonstra, jeito de ser. se você demonstra antecipadamente suas armas, né? Você já entra perdendo a guerra. Muito bem. Gostei da resposta, bem bacana. Aí outra bem tranquila, né? Então, como que as pessoas te acham aí nas redes sociais? Sei que você tá ali também, né? Não sei se você acessa com frequência, mas provavelmente LinkedIn, Instagram você tá ali. Sim. No Instagram é Wellington RA, no X também, se não me engano, no LinkedIn também, é tudo basicamente Wellington RA. Só no Facebook que é Wellington Andrade. Ah, tá, só no Facebook ali. Cara, eu quero te agradecer, passou super rápido aqui, foi muito bacana bater esse papo contigo, cara, conhecer um pouco mais desse outro lado também, né, pessoal do Wellington Andrade, cara. Isso é um cara muito bacana, né, que sempre esteve muito solícito a falar conosco, né? Sempre foi muito transparente também, olha, não vamos poder falar agora, mas fulano de tal vai falar, ciclano vai falar, procura aqui, sempre encaminhando. Acho que esse também mostra a grandeza do caráter que você tem na profissão, a seriedade com que você leva a tua missão, né? Seja na ProSoja, seja no fundo quando você estava lá, mas é justamente você não deixar desamparado aqueles que, por exemplo, precisam de um auxílio, precisam de uma orientação, precisam de um caminho para seguir, né? No caso nosso aqui da imprensa é justamente isso, é saber qual o caminho seguir para levar a melhor informação para o nosso público e assim também cumprir o nosso papel. Então você é um cara que sempre esteve disponível para atender sempre que solicitado. Te agradeço por ter confiado aqui a mim, contar um pouco da tua história. Você que é um cara reservado, né? E que realmente tem uma trajetória muito bacana também no agro. Obrigado por ter participado e ter aceitado aqui, cara. Patrone, sempre um prazer falar com você, né? Todas as vezes, realmente, como você falou, que eu pude atender, eu atendi e eu tô sempre à disposição. E eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui no seu podcast. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.